E chegamos a Lisboa. Nosso navio já parou por aqui. E agora vamos mostrar para vocês o que dá para fazer em um dia de Lisboa. Principalmente se você vier com um navio que tem uma hora bem fixa, né? Para você sair e voltar. E aí, preparados para subir as ladeiras aqui de Lisboa? Aqui você está sempre subindo ou descendo. E essa daqui é a Casa dos Bicos. A Casa dos Bicos foi construída em 1523 por um empresário. E ele resolveu colocar essas pompas, né, que eles chamam de bicos, em forma de diamante, quando ele esteve na Itália e ele conheceu o Palácio dos Diamantes, que também tem essa estrutura por fora. A gente já viu essa estrutura também lá em Toledo, né? Lá tinha a Casa dos Picos, que também é muito semelhante, que tem essas estruturas de diamante para fora. Essa casa atualmente pertence à Fundação José Saramago, que está, esse ano, celebrando 100 anos. E a visita é gratuita. Se você tiver interesse sobre a obra do escritor, eles têm um museu aqui dentro sobre a vida e a obra do escritor. É uma casa interessante se você estiver passando na frente para ver uma casa de 1523 de Lisboa. A Casa dos Bicos fica bem em frente aqui à Praça do Comércio de Lisboa, onde se vendiam peixes, hortaliças e também era a antiga alfândega aqui da cidade. E agora estamos na frente da igreja de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua. Na verdade, Santo Antônio nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Por isso que dizem que é Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Aqui nós temos a igreja, que é no local onde teria nascido Santo Antônio. Nessa igreja, vocês têm uma cripta e seria o local do quarto de Santo Antônio. Então você entra na igreja, logo à esquerda você desce e tem uma cripta com o quarto dele. Essa igreja é de 1756, porque a anterior foi danificada no terremoto de Lisboa, mas acreditam que desde a época dos pais do Santo Antônio já teria sido construída uma pequena capela aqui nesse local. Ao lado da igreja tem um museu de Santo Antônio. Santo Antônio nasceu aqui neste local no ano de 1191 e viveu em Lisboa até os 20 anos de idade. Esta aqui é a cripta que nós falamos. Ela é a única parte que sobrou da antiga igreja, que era do século XV. A casa dos pais de Santo Antônio seria onde hoje é o museu, mas o cômodo onde ele nasceu ficaria aqui nessa cripta. Quando nós subirmos as escadas, vocês vão ver que tem uma porta para onde era o quarto de Santo Antônio, mas ela fica fechada para dentro da igreja. Uma curiosidade é que Santo Antônio, na verdade, se chamava Fernando de Bulhões. Era de uma família rica, uma das mais influentes de Lisboa, e ele inicialmente se juntou à ordem agostiniana, mas depois resolveu mudar para a ordem franciscana, onde então ele resolveu adotar o nome de Antônio. Aqui diz que o João Paulo II também veio aqui, rezou aqui, vimos um vídeo no museu. Então vamos subir. Aqui o quarto de Santo Antônio, fechado. E bem ao lado da igreja de Santo Antônio, que está aqui, temos a Catedral de Lisboa. A Catedral de Lisboa é a igreja mais antiga da cidade. Ela é do ano de 1147 e a arquitetura dela passou por diversas modificações ao longo do tempo. Ainda mais que houve o terremoto aqui em Lisboa em 1755. Então, ela teve partes destruídas, aí a reconstrução e assim por diante. Nós vamos mostrar para vocês como é que é
lá dentro. E ela é muito bonita. Como a Makely disse, ela foi construída no estilo românico, já que ela é de 1147. Mas ao longo dos anos foi ganhando outros elementos, principalmente do gótico, mas ela tem elementos também de outros períodos da arquitetura, como o maneirista e o barroco. Nós achamos curioso e engraçado a forma como uma guia estava descrevendo a catedral no momento em que estávamos lá. Ela dizia que para identificar o que era românico e o que era gótico era fácil. Segundo ela, os elementos mais grosseiros e toscos eram românicos, os elementos mais trabalhados e refinados eram góticos. Ela é uma catedral com poucas janelas, por isso é bem escura, mas além da arquitetura, ela guarda muitas curiosidades. Antigamente, os homens e as mulheres não podiam ficar no mesmo local. Os homens assistiam à missa embaixo e as mulheres nas varandas da parte de cima. A catedral abriga também as relíquias de São Vicente, padroeiro de Lisboa e que deu nome à cidade de São Vicente, em São Paulo. Por último, na catedral se encontra também a pia batismal, onde teria sido batizado Santo Antônio. Saímos da catedral e estamos aqui subindo a ladeira em direção ao Castelo de São Jorge. Porém, aqui no caminho a gente deu uma paradinha aqui no Teatro Romano de Lisboa. Bem no alto da cidade, entre as ruas Mamed e a Rua da Saudade, está o Teatro Romano aqui da cidade de Lisboa. Bom, infelizmente, devido à chuva que caiu aqui, o teatro vai ficar fechado. Então a gente só vai poder mostrar o que nós conseguimos filmar ali entre as grades, ou encostando na janela. Mas outro dia, quem quiser visitar, a entrada custa 3 euros. O Teatro Romano foi construído no século I d.C., nos tempos do imperador Augusto, e tem capacidade para 4.000 espectadores. E bem no alto da cidade temos o Castelo de São Jorge. E esse castelo, as primeiras construções aqui é do século I a.C. e ao longo do tempo ele foi sendo ampliado, remodelado. Passaram por aqui os romanos, depois os muçulmanos e os cristãos tomaram novamente. E essa configuração é do século XIV, na época de Dom João I, que colocou o nome de São Jorge porque ele é o padroeiro dos cavaleiros. Aqui também tem um mirante maravilhoso que dá para você ter uma vista de Lisboa, a vista mais bonita, na minha opinião, em que você pode ver o Rio Tejo e toda a região aqui do centro histórico. A entrada para o castelo custa 15 euros e o castelo em si não existe mais. O que existe são apenas as muralhas e as ruínas do castelo. O local do castelo já é habitado desde a Idade do Ferro, 1200 anos antes de Cristo, mas a construção das primeiras muralhas do castelo são do século II. Diferente de outros castelos da Europa, este castelo não tinha objetivo residencial, era apenas uma fortaleza militar. Dentro das muralhas existe um pequeno museu com objetos encontrados no local que vão desde o século VII a.C. até o século XVIII d.C. Você pode subir a pé até o castelo, mas se preparem, é uma ladeira bem íngreme. Mas também, se você não quiser, tem um ônibus, que é a linha Castelo. O número é 737. É só pegar o 737 que ele te deixa bem na porta do castelo. Uma forma legal de conhecer Lisboa num dia de chuva, ou se você não quer caminhar aqui pela parte histórica, é pegar o tram deles, ou como eles chamam aqui, o elétrico. O mais famoso deles é o Tram 28, que é um tram histórico, que é uma rota normal que os lisboetas pegam, mas ela passa por vários bairros aqui do circuito histórico. Então, Castelo, Chiado, a Sé,
cemitério, passa por vários bairros. Então você pode pegar esse tram e dar uma volta completa para conhecer a cidade. O preço é de 3 euros se você comprar diretamente o bilhete, ou se você tiver o cartãozinho de transporte de Lisboa, o Viva, ele sai por 1,50 €. É o preço normal de uma passagem de qualquer transporte aqui em Lisboa. Você pode pegar o tram em qualquer ponto da cidade aqui, da parte histórica, mas se você quer ir sentado, né, pegar uma janelinha e tal, o melhor é você vir aqui para a Praça Martim Muniz, que é onde é o ponto de partida desse tram. Normalmente já tem uma fila aqui de turistas querendo pegar, mas mesmo assim você ainda consegue um lugar para sentar. Se você pegar ele ao longo do caminho, funciona também, mas normalmente você vai ter que ficar em pé porque já não vai ter mais lugares para você sentar. Já entramos, e só para vocês terem uma ideia de como vai cheio, felizmente nós conseguimos pegar um lugar sentado aqui. Mas mesmo aqui no ponto inicial tem que dar sorte. São 20 lugares sentados e 38 em pé. Uma curiosidade são os cartazes avisando para tomar cuidado com os carteiristas, que são os nossos batedores de carteira. Vou deixar então aqui algumas imagens do passeio aí para vocês verem como é que é. Esta aqui é a igreja de Santo Domingo, ou São Domingo, e nós vamos mostrá-la por dentro, porque por fora não vai dar, tá caindo um temporal aqui na cidade. Esta igreja é muito importante em Lisboa. Ela foi construída em 1241 e teve que ser reformada diversas vezes devido aos terremotos, ou terramotos, como dizem os portugueses, de 1531 e 1755, e depois um grande incêndio em 1959. Após o incêndio, a igreja só foi restaurada e reaberta em 1994. Nas paredes ficaram as cicatrizes do incêndio, pois nada sobrou, apenas as paredes e a porta principal. Estas partes mais escuras que vocês observam foram as partes que resistiram, mas ficaram escurecidas pelo fogo. Por ter sido reformada várias vezes, ela possui vários estilos arquitetônicos, se sobressaindo o maneirista e o barroco. Ela já foi a igreja mais importante de Lisboa, e aqui eram celebrados os casamentos e batizados reais. Dá para ver como ela era bonita antes do incêndio, neste quadro que retrata a ratificação do casamento do rei Dom Luís e Dona Maria Pia, em 1862. Porém, nem tudo eram flores nesta igreja, pois desta igreja saíam em procissão os condenados à morte pela Inquisição. Vale uma visita, pois ela ainda continua muito bonita. Uma coisa que sempre nos faz lembrar do Brasil, quando nós estamos aqui em Portugal, são as calçadas portuguesas. Eu diria que é a impressão digital da colonização portuguesa, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Esta calçada aqui é igualzinha à da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas nós também já encontramos essa calçada portuguesa em Macau, na China, que também foi colonização portuguesa. Essas calçadas podem ser encontradas por toda a cidade, mas infelizmente em alguns lugares a prefeitura está retirando porque ela escorrega muito, especialmente nos dias de chuva. Ainda mais aqui no centro histórico, em que o relevo ou você sobe ou você desce, então a chance de escorregar é grande. E agora eu vou mostrar para vocês um lugar especial aqui de Lisboa e que poucos turistas conhecem. Trata-se de um museu arqueológico. Um banco aqui de Portugal resolveu fazer um estacionamento aqui na área da Rua Augusta. E quando foram cavar, descobriram
toda a cidade de Lisboa e embaixo de Lisboa. O que acontece? Houve um grande terremoto em Lisboa em 1755. Esse terremoto destruiu praticamente a cidade inteira. Como Lisboa era uma cidade que costumava alagar e etc., eles fizeram o que foi chamado de a Reforma Pombalina. Então eles resolveram enterrar toda a cidade antiga, já que tinha que construir tudo de novo, vamos construir já num nível mais alto para não alagar mais. E essa cidade ficou escondida aqui por baixo. Quando eles foram cavar o estacionamento, eles descobriram os vestígios dessa cidade antiga de Lisboa e além de vestígios de muitas outras civilizações, 2.500 anos de história, com romanos, fenícios, um em cima do outro. E aqui você pode visitar gratuitamente, basta você fazer uma reserva, você manda um e-mail para eles antes dizendo qual o dia que você quer visitar. E aqui na Rua dos Correieiros, número 9, tem essa preciosidade que a gente vai mostrar para vocês agora. O nome oficial do museu é Museu Arqueológico da Rua dos Correieiros. Ele é gerido pelo BCP, o tal banco que queria uma garagem. Você entra em uma loja no número 9, desce uma escada para o subterrâneo e dali eles te levam para uma visita guiada de 45 minutos que percorre mais de 2.500 anos de história e identifica as várias fases da vida da capital. A área arqueológica ocupa quase por inteiro um quarteirão pombalino da Baixa de Lisboa. Nele você vai ver estruturas da Idade do Ferro, desde o século V a.C., passando pelos fenícios até a Lisboa do século XVIII. É super interessante ver as várias camadas da cidade que se sobrepõem ao longo dos séculos. Esta é realmente uma joia que não pode deixar de ser visitada em Lisboa, ainda mais sendo gratuita. E aqui no bairro do Chiado, olha quem nós encontramos. Fernando Pessoa. Aqui em Lisboa tem um ótimo museu que é a Casa do Fernando Pessoa. Você pode visitar onde ele morava, o quarto que ele escrevia e etc. É um museu muito legal que vale a pena visitar. Se você não tiver interesse pelo autor, pelo menos passe aqui e tire uma foto com a simpática estátua dele. E esse aqui é o Museu Arqueológico do Carmo. Este museu fica no antigo convento do Carmo, custa 5 euros para visitar e é um museu muito antigo. O próprio museu foi fundado em 1864 porque eles estavam preocupados com o fim das ordens religiosas. As ordens estavam sendo roubadas, dilapidadas e com isso eles resolveram criar o museu em 1864 para reunir essas obras. É um museu muito interessante, tem várias coisas aí dentro, tem múmias, tem sarcófagos. É um museu pequeno, mas bem interessante e que vale a visita. E ao mesmo tempo você conhece aqui essa região que é o Carmo. Essa é a igreja de São Roque. Essa igreja foi construída em 1553. Ela é a primeira igreja da Companhia de Jesus em Portugal e durante 200 anos ela foi a principal igreja deles aqui, até que no século XVIII os jesuítas foram expulsos de Portugal. É uma igreja diferente em que ela tem É uma igreja diferente em que ela foi construída em formato de auditório, que justamente era para ver a pregação nessa igreja. Vocês devem estar pensando, por que nós mostramos tanta igreja, tanto museu? Mas a nossa intenção é mostrar o máximo possível as atrações que existem na cidade, para que quando você venha, você possa escolher, isso me interessa, isso não me interessa, eu vou ver isso, eu não vou ver aquilo. E além disso, esses pontos, às vezes são ótimos pontos para você marcar em um mapa,
para você caminhar pela cidade. Então, às vezes, o seu interesse nem é tanto quanto na igreja, mas você diz, eu vou até aquela igreja, que é uma igreja bonita, e ao mesmo tempo eu já estou conhecendo a cidade a pé, estou passando por um bairro, estou conhecendo aquele bairro. Essa igreja é gratuita e, além disso, ela tem um museu do lado, que é o Museu de São Roque, também gratuito, que vocês podem visitar. E agora eu vou mostrar para vocês uma das atrações mais secretas aqui de Lisboa. Este bueiro. Ué, mas este bueiro? Sim, esse bueiro dá acesso a catacumbas romanas. Porém, ele só fica aberto durante 3 dias no ano. Às vezes em setembro, às vezes em abril. Você tem que olhar na internet. As catacumbas são, na verdade, galerias romanas que eram utilizadas como uma cisterna para a cidade. Elas foram descobertas em 1771, quando estavam fazendo as obras de reconstrução da cidade devido ao terremoto. Acredita-se que elas são do século I e era o local que armazenava a água da cidade. Atualmente, elas ficam inundadas durante todo o ano devido às águas subterrâneas que correm no subsolo de Lisboa. E 2 vezes por ano, eles bombeiam toda a água, fazem a limpeza, instalam iluminação, interrompem o trânsito da via pública para que o acesso se realize com segurança. Então, a reserva de vagas para visita é bem concorrida. Quem sabe um dia a gente dá sorte e consegue visitar. Bom, pessoal, tivemos que nos esconder aqui nos arcos da Rua Augusta, que é mais um ponto aqui famoso de Lisboa, porque a chuva está torrencial. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.